Olá, ouça mais um podcast do Hub Morumbi, conectando você a Deus e as pessoas. Eu queria começar falando para você que muito da enfermidade do amor, muito das doenças dos nossos relacionamentos são consequência da nossa compreensão equivocada sobre o que é de fato o amor. É isso. Se nós olharmos para a nossa sociedade, nós olharmos para as pessoas que estão à nossa volta e principalmente para as nossas relações, nós vamos perceber que elas estão enfermas. Agora, essa compreensão equivocada que transforma as nossas relações em umas relações enfermas e doentes, elas surgem basicamente de dois problemas ou de duas compreensões. A primeira, de que o amor basta, que o amor é um sentimento que se basta. Se você ama alguém, isso já é suficiente, não é preciso compreender, não é preciso estabelecer limites, apenas senti-lo. Mas o grave problema disso é que se o amor é esse sentimento que se basta, nós acabamos às vezes amando as coisas erradas e amando também pessoas erradas. Um segundo equívoco, ou um segundo problema, é que nós achamos que o amor é um sentimento livre de qualquer definição, de qualquer princípio, de qualquer valor, de qualquer limite. Se eu sinto, ele é um sentimento livre, eu não posso impedir, não posso estabelecer nada que o impeça, afinal de contas o amor é uma potência, né? Segundo o próprio Escobar diz. Agora, essa compreensão que também o amor é livre, ela se mostra limitada a partir do momento, por exemplo, que você como pai começa a educar o seu filho e você percebe que ele precisa de princípios, que ele precisa de valores, que estabeleçam para ele o que é de fato um amor saudável e um amor dentro do limite, principalmente da compreensão daquilo que é o amor bíblico. Agora, mesmo a sociedade tendo essas duas compreensões equivocadas sobre o amor, e alimentado isso constantemente, a gente percebe que essa compreensão, ela não acompanha as nossas relações. Nós avançamos na reflexão sobre o amor, porém, essa reflexão sobre o amor não tem acompanhado a realidade dos nossos relacionamentos. De forma prática, você percebe que muito se canta sobre o amor, muito se sabe sobre o amor, muito se discute sobre o amor, mas de forma prática isso não tem trazido relações maduras, relações verdadeiras, não tem mudado casamentos, não tem mudado relações entre amigos, relações familiares, porque essa compreensão não nos ajuda. Vamos ser muito sinceros e vamos perceber que a nossa cultura nos oferece uma compreensão sobre o amor, mas essa compreensão sobre o amor não traz respostas para as nossas crises, para os nossos dilemas, para as nossas dificuldades. Isso é fato. E o que nós queremos durante esse mês, e o que nós tentamos durante todo esse mês de maio, é fazer uma reflexão baseado não na compreensão da cultura sobre o amor, mas na compreensão bíblica a respeito do amor, que tem na origem do próprio Deus, afinal de contas, Deus é amor, os princípios, os valores e a compreensão correta sobre o que é de fato o amor. Quem é o modelo, quem é o paradigma do amor? Não sou eu, não são os poetas, não são os tratados seculares, mas é o próprio Deus que nos ama, que ama a mim, que ama você, que é amor na sua essência, que se estabelece como um paradigma e como um modelo para a minha e para a sua vida. Então a cura para esse amor doente, a cura para as nossas enfermidades relacionais, está no próprio Deus que é amor. E eu queria ler um texto para terminar essa série, um texto clássico a respeito do amor. Dizem os estudiosos que se trata de um tratado, né, do amor, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, apenas o versículo 4 e o versículo 7. Do 4 ao 7, nós vamos ler aqui o que o apóstolo Paulo fala a respeito do amor. E eu queria apenas, antes de ler aqui, que você entendesse o contexto que Paulo escreve a respeito do amor. Embora você já tenha ouvido milhares de canções, até sermões sobre esse texto, talvez ouvido versos, poesias,
que tratam a respeito dessa passagem específica, é fundamental que você compreenda que quando Paulo escreve a respeito do amor, a comunidade que ele se dirige era uma comunidade que estava em confusão na compreensão a respeito dos dons. Qual era o maior, qual era o principal, o dom para servir na comunidade. E se você ler todo o livro de Coríntios, você vai perceber que há uma tensão muito grande no texto de Paulo, porque era uma comunidade que estava dando até um trabalho para ele. E na essência dessa discussão, ele traz o amor como um dom, o amor como um presente. E aí eu quero que você compreenda o seguinte: o maior sinal da presença do Espírito Santo e a sua maior manifestação é o amor. Não é um milagre, não é as manifestações sobrenaturais que estavam acontecendo na comunidade, que traziam até aquele momento um problema, mas Paulo coloca o amor como o dom maior, com a manifestação da presença do Espírito Santo, e coloca ele acima de outros dons. E quando Paulo faz isso, ele estabelece que esse amor, esse dom, é a manifestação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, e é a marca da sua presença nas nossas relações. E aí Paulo diz o seguinte: quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso e nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro e nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. É lindo isso, não é verdade? Quando a gente lê o texto de 1 Coríntios, a gente percebe a sensibilidade de Paulo de tratar sobre o amor, de registrar sobre o amor. Agora, quando a gente encontra essa beleza no texto, a gente deixa de lado o momento, a compreensão equivocada que a comunidade que estava recebendo esse texto estava passando. Havia uma distorção, uma compreensão equivocada sobre o que era o amor, que eram os dons, e Paulo escreve então a beleza desse texto para essa comunidade. E qual é a conexão com a minha vida, com a sua vida, com a nossa cultura, com os dias atuais? Eu quero fazer aqui um contraponto desse texto com a nossa cultura. Primeiro, que nós vivemos numa sociedade visual. Eu e você, nós estamos vivendo o que os estudiosos de comportamento chamam ser a ditadura da imagem. Se há alguns anos atrás, antes do advento das redes sociais, nós já nos preocupávamos com a imagem, com o que os outros pensam, aquilo que os outros acham, com a nossa aparência, nos dias atuais isso é amplificado a níveis absurdos. As redes sociais se transformam num amplificador da necessidade que eu e você nós temos de mostrar para as pessoas, para não só que elas olhem para a gente e nos sigam, mas para que elas também nos admirem. Por isso nós nos tornamos escravos dessa necessidade. Necessidade de que os outros nos vejam, não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que nós desejamos ser. Vou repetir isso. A cultura virtual, a vida virtual, traz para a gente o sentimento que até nos escraviza, de que os outros nos vejam não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que nós desejamos ser. E aí nós temos um teatro diário de dissimulação, um círculo vicioso, aonde nós colocamos para as pessoas esse desejo de que elas nos admirem por aquilo que nós somos e vivemos. Agora, há um perigo muito grande nesse sentido, porque há uma composição até cantada pela Elis Regina, uma letra de Sérgio Natureza, que diz o seguinte: as aparências enganam aos que odeiam e aos que amam. Porque se nós estamos na tentativa de enganar aqueles que nós não gostamos, ou que talvez até disputamos, a gente acaba enganando também as pessoas que nós amamos. E isso tem sido uma enfermidade dos dias atuais. Relacionamentos pautados pela necessidade de se expressarem de forma pública. É o que eu gostaria de chamar de amor público.
casamentos que vivem escravos da necessidade de se mostrarem como casamento de pessoas felizes, mas que na verdade não são. Amizades que se colocam como amizades perfeitas nas redes sociais, mas que não são verdadeiras no âmbito da sua existência, no seu dia a dia. Relacionamento de pais com filhos, que não se tornam reais, mas que na internet são potencializados a isso de forma pública. Talvez um exemplo bem prático para você e bem simples, se dá na comemoração de algumas datas especiais. Você pode chegar para sua mãe, para sua namorada, para sua esposa. Na internet, na verdade, nós temos vários dias de muitas coisas, né? E dizer lá, olha, mãe, feliz dia das mães, ou feliz dia dos namorados, sair para jantar. Mas se você não tornar isso público, se você não amplificar isso através das redes sociais, há uma cobrança nas relações. Porque nós nos tornamos escravos de exteriorizar todas as nossas experiências e tornar público o nosso amor. Mesmo que ele não seja verdadeiro, não seja real e não seja sincero. Esse é o grave problema. O amor público traz somente a preocupação de que as pessoas nos admirem, principalmente tornando as nossas narrativas, ou seja, falsas narrativas, em modelos a serem admirados. E vamos ser muito sinceros aqui, e eu quero fazer uma avaliação com você. Você está dentro dessa cultura, como eu? Seu casamento é lindo e maravilhoso na aparência, nas redes sociais, isso é sincero, isso é real. A sua relação afetiva, seja ela através dos seus filhos, através do seu namoro, do seu noivado, das suas relações interpessoais, elas são reais ou são virtuais? Porque o amor público inverte as nossas relações. Ela traz primeiro a necessidade virtual, para que isso se torne uma motivação para as práticas reais. Quero explicar isso. Você sai, não sei se aconteceu isso com você, comigo acontece às vezes sempre. Você sai com um grupo de amigos para jantar, o encontro, e aquele encontro não é tão legal assim. A pessoa pouco fala, tem pouco assunto, não é muito legal, a comida veio errada, não foi um evento social bacana, e de repente você vai para casa. Quando você chega na sua casa, você vê que seu amigo marcou você numa postagem e colocou que aquele evento foi demais, foi fantástico. Aquele encontro foi assim uma coisa maravilhosa, tempo de amizade e tal, alegria, muito bom, e você olha assim e fala, meu Deus, parece que não é o mesmo lugar que eu estava. Só que para alimentar esse ciclo, o que você faz? Pô, demais, precisamos fazer mais vezes. Não é isso? Então a virtualidade transforma as nossas relações, os nossos sentimentos, apenas na necessidade de ser público. Agora, se isso se dá nas nossas relações de amizade, você imagina num casamento, por exemplo, aonde o marido vai lá, faz aquela declaração de amor linda e maravilhosa, com fotos e tudo mais, coloca lá apelidos carinhosos, mas que não são verdadeiros. Só que a esposa diz assim, puxa, que bom, pelo menos as minhas amigas vão achar que eu sou feliz e que ele me ama. Então, não só nós alimentamos a necessidade de que as pessoas nos admirem, como nós aceitamos isso como afeto. Nós aceitamos isso como demonstração de amor. E aí está o problema. É quando nós achamos isso normal. É quando nós acolhemos essa manifestação como uma manifestação benéfica. E a gente acha que isso é legal, casamento de aparência. De repente você veio para a igreja brigando no carro, descabelando, e vai daqui, atrasou para se trocar e tal, e você entra aqui, quando você dá de cara com a primeira pessoa, você se compõe, acerta os filhos, aperta a mão do marido e diz assim, vamos para a aparência. Porque a aparência, ela se torna um escape para as nossas relações. E nós nos tornamos escravos desse sentimento. Agora, o texto, ele coloca o amor de uma forma muito honesta e muito sincera. Parece-me que Paulo tem consciência de que nas relações afetivas há dificuldades, enormes dificuldades,
E por isso ele coloca o amor, e ele explana o amor nesse movimento de quem ama. E ele cita aqui sentimentos que nós sabemos que são fundamentais para uma relação. Mas a primeira consideração desse texto, que eu queria que você tivesse, olhando para ele, lendo ele, é que a maioria das virtudes apresentadas por Paulo, nesse texto, se referindo a quem ama, a maioria dessas virtudes não são públicas, e sim de fórum pessoal. É um atributo de quem ama, mas diz respeito ao seu fórum íntimo e ao seu fórum pessoal. Embora ele cite o amor como esse movimento de quem ama, e até coloque a alegria, para você não se alegrar com a pessoa que erra, mas se alegrar quando ela acerta, talvez aqui a alegria seja o único sentimento desse texto público, ele ainda inverte esse sentimento dentro do valor da sociedade. Olha, não se alegre com quem erra. Quem é casado sabe disso, né? Quando a Aline perde, por exemplo, a chave do carro, para mim, 15 dias de bônus de crédito para nenhuma reclamação. Ou quando ela fala assim, está com você. Não, amor, não está comigo. Não, amor, está com você. Não está comigo, tenho certeza. Não está comigo, está com você. E quando está com ela, é uma vitória maravilhosa, porque aquilo gera um bônus. Paulo sabe disso nas relações. E Paulo diz o seguinte, olha, não se alegre com quem erra. Se alegra quando acerta. Esse talvez seja o único sentimento que se expressa de forma pública. Mas os outros, a paciência, tudo aquilo que ele coloca como sentimento, por exemplo, que quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso, diz respeito a sentimentos de fórum íntimo e pessoal. O que ele quer dizer com isso? Que nós colhemos na vida pública aquilo que nós somos na vida íntima. Que o amor, na sua essência, diz respeito às nossas motivações pessoais praticadas aonde? No nosso fórum íntimo, na nossa vida privada. Não são sentimentos que são publicados, exteriorizados para as pessoas, para que elas nos admirem, mas são virtudes anônimas de quem ama. Eu acredito e gosto de pensar que o amor, ele é diário. Olhando para esse texto, eu compreendo isso. O amor, ele é diário. São sentimentos que nos preparam, o que Paulo fala, para a rotina e para os desafios da vida. Paulo tinha essa convicção. Esses sentimentos retratados por Paulo, de quem ama, são sentimentos que nos preparam para a rotina e para os desafios da vida. Agora, o que a gente quer? A gente quer um amor que traga um êxtase, que traga para a gente a apreensão pública, mas que não traga nada para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, para a nossa vida pessoal. O que adianta você exteriorizar as suas experiências, as suas datas comemorativas, os seus relacionamentos, se isso não é verdade nas suas relações? Olhe para o seu dia a dia, olhe para a sua rotina e perceba se as virtudes desse amor são celebradas diariamente. De uma forma muito honesta, de uma forma muito sincera, eu queria dizer para você o seguinte: nem tudo que se vive numa relação afetiva deve ser compartilhado e exteriorizado. Existem experiências íntimas, fortes, que diz respeito muito mais a você, a sua esposa, a você, o seu filho, sem a necessidade de você ter que exteriorizar para as pessoas. Aliás, isso é um termo nos dias atuais chamado oversharing. Oversharing é necessidade de compartilhar as coisas. Você está jantando, compartilha. Vai jantar com a esposa, faz 3 anos que o cara não faz isso. Aí ele vai lá, janta, coloca uma foto e diz o seguinte: olha como casal apaixonado, lindo, maravilhoso. Exterioriza isso. Tudo. Para que as pessoas admirem. Admirando a gente se alivia, acha que o nosso casamento não é tão perfeito assim, mas que as pessoas estão admirando. Que bom. Agora, isso é real? Se não há cumplicidade na relação, se não há companheirismo, se não há paciência, se não há confiança, se não há nada disso que Paulo coloca, não deve ser exteriorizado. É mentira. E aqui nós temos que ser muito honestos de dizer que o nosso amor está o quê? Doente.
de que as nossas relações estão doentes porque elas não olham de uma forma sincera para a rotina, e o quanto falta esse amor, o amor que Paulo está colocando nas nossas relações. Olhe, por exemplo, para a sua relação com o seu filho e perceba o quanto desse amor falta no seu dia a dia. Olhe, por exemplo, para a sua relação com os seus pais e perceba se elas são reais, se elas são sinceras. Nós vivemos uma sociedade de máscaras. Casamentos, antigamente nós usávamos a expressão de fachada. Muito mais preocupados com a admiração do que a prática das virtudes do amor vividas diariamente. E aqui você pode colocar diversos exemplos desse amor. Cumplicidade, companheirismo, paciência, que você alimenta na sua relação diária, seja com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos. O amor é diário. O amor é diário. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, eu não tenho um casamento perfeito, e nem tenho a intenção de ter. Mas, se você perguntar isso para minha esposa, numa conversa, você vai dizer que as maiores experiências que nós tivemos, eu e ela, conjugais, foram experiências e histórias que só eu e ela nós sabemos o que nós passamos. Quantas vezes nós paramos o carro na estrada para chorar? Paramos o carro em estacionamento de hipermercados apenas para chorar. Ou quantas vezes, ouvindo os médicos falar do nosso filho Enzo, nós apertávamos a mão embaixo da mesa, forte um do outro, sem a necessidade de vivermos escravos desse desejo de que as pessoas nos admirem e que a gente crie narrativas falsas. As pessoas olhem para a gente e falam: que casamento lindo e romântico, que história linda e maravilhosa. É real? A segunda consideração que a gente percebe no texto, movido o coração de Paulo a essa preocupação, é que o amor é baseado na verdade. Paulo tem expressões honestas do dia a dia. A própria questão entre se alegrar com aquele que de fato está fazendo o que é certo, com aquilo que é certo, e não se alegrar com aquilo que é errado, Paulo estabelece a verdade como princípio. O amor é baseado na verdade. E os sentimentos que ele coloca expressam essa verdade. E para o amor, esse amor bíblico, esse amor que se estabelece como modelo, preste bem atenção, não há distinção entre virtualidade e realidade. O amor é real. Deixa eu dizer assim, bem honesto para você, você pode me perguntar, mas quer dizer então que eu não devo compartilhar nada do que eu vivo? Eu não devo exteriorizar? Não, você pode, desde que isso seja verdade. Desde que isso seja verdade. Não adianta você falar que você ama o seu pai, que ele é o seu herói, se isso não for verdade. A verdade é a base das relações familiares e do amor de Deus por nós. Brennan Manning diz o seguinte: quando o evangelho da graça toma conta de nós, algo passa a estar muito certo. Nós vivemos na verdade e na realidade. Quando o evangelho da graça de Jesus toma conta da nossa vida, nós não temos medo da verdade. Porque a verdade liberta. João 8 diz isso. 8,38. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O amor bíblico é um amor baseado na verdade. E aqui eu quero dizer uma coisa para você. A preocupação com a imagem, a preocupação com a vida virtual acaba sufocando a verdade e o amor sincero. Quando nós nos preocupamos demasiadamente com aquilo que as pessoas vão achar, nós sufocamos a verdade, ao ponto de que as pessoas que estão à nossa volta começam a acreditar nesse teatro,
dissimulação, e nós sufocamos a verdade e principalmente o amor sincero. Não há mais espaço para a sinceridade e para o amor verdadeiro. Você quer ver uma coisa que me assusta diante disso, como pastor, como alguém que faz parte da comunidade? É quando alguém chega para você, nas relações de amizade, não só na relação pastoral, e diz assim: pastor, eu estou terminando a minha relação. Meu namoro, meu noivado, meu casamento, mas como isso? E a gente não percebeu nenhum sinal, nenhuma característica nisso, estava tudo tão perfeito, tão bonito, que se escondeu a verdade. E quando nós percebemos que os nossos amigos à nossa volta estão terminando, estão desconectando, a sinceridade já foi embora, a verdade já foi embora, já não há mais possibilidade de restauração, porque se viveu tão preocupado com a imagem que se escondeu os problemas, e até os seus amigos não sabiam do que você estava vivendo. Por isso que nós nos assustamos. Mas como assim? Como isso? Como? Porque mentiu tão bem, viveu tão bem de aparência, que sufocou a verdade e o amor sincero. Agora, eu quero ter muito cuidado aqui de que essa mensagem não seja só compreendida por aqueles que são casados, mas também para quem é pai, para quem é filho, para quem é amigo, para quem é namorado, para quem é noivo. De que não se torne escravo dessa mentira e não transforme a sua relação, por exemplo, com seus filhos numa falsa narrativa. Você fica 3 meses sem passear com seu filho, aí você vai passear um dia, transforma isso numa narrativa linda, bate uma foto, uma selfie, diz tempo de qualidade. Mas isso é mentira. O seu filho sabe disso. As pessoas que estão à sua volta sabem disso, e você perdeu o quê? A sinceridade. Terceira e última consideração desse texto é o movimento do amor. Quando Paulo fala a respeito do amor, durante o capítulo 13, ele, no início dessa perícope, dessa passagem do versículo 4, ele diz: quem ama? Quem ama, quem ama, quem ama. Ele mostra o movimento do amor. Esse movimento nasce de um Deus que nos ama, ama o indivíduo, e do indivíduo que se dispõe a amar, a demonstrar. Então quem ama faz isso, quem ama pratica. O Ricardo leu o texto aqui, na abertura do nosso encontro, Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sempre quando eu vou fazer um casamento, eu cito esse texto. Mostra um Deus, não que nos ama apenas de forma teórica, mostra um Deus, não que diz que nos ama, mas mostra um Deus que prova, que manifesta o seu amor, que coloca o seu amor de forma prática e real, verdadeira, ao ponto de entregar o seu filho como sacrifício por mim e por você. E aqui tem uma característica bíblica fundamental na compreensão do amor. O amor de Deus é sacrificial. É prático. Deus não apenas diz, Ele faz. Não é apenas uma canção linda, um poema que nos arrebata da realidade, mas é uma demonstração prática de um amor verdadeiro. O que diz respeito às nossas relações, essa compreensão? Se você ama, demonstre. Se você ama, você pratica. Se você ama, você demonstra nas suas relações diárias, de forma prática, a sua teoria. Se você ama, você não apenas diz, mas faz. Porque o movimento do amor é um movimento prático, que não exige troca, não existe barganha, porque é um movimento de graça. Apenas faz como aquele quem ama. Por isso o ritmo desse texto é quem ama, quem ama, quem ama. Se você ama os seus filhos, se você ama a sua esposa, se você ama o seu marido, se você ama os seus amigos, se você ama a sua namorada, o seu namorado, a sua noiva, se você ama os seus pais, você coloca em prática. Você demonstra de forma verdadeira nas suas relações, no seu dia a dia, naquilo que você faz, naquilo que você é, nas suas escolhas e principalmente nas suas atitudes. Nas suas atitudes. O amor deixa de ser um amor teórico, um amor lúdico.
um amor virtual, para ser um amor real. Nós poderíamos aqui fazer uma paráfrase e dizer que Deus nos ama tanto, mas tanto, e esse amor não é virtual, é um amor real. Sabe qual é o grave problema nos dias atuais da nossa cultura? Nós sabemos cantar sobre o amor, nós sabemos filosofar sobre o amor, nós sabemos publicar sobre o amor, discutir sobre o amor, mas nós não sabemos praticar o amor. O nosso amor não é prático, o nosso amor não é real. E o Evangelho de Jesus, a vida de Jesus, nos convida a colocarmos em prática tudo o que nós acreditamos sobre o amor. Eu queria contar uma experiência para você. Alguns anos atrás, o Enzo estava internado no hospital. Muitos aqui, amigos, viveram com a gente já experiências assim fabulosas, de corredor, de reuniões, de oração, de várias experiências. Choramos juntos, nos abraçamos juntos, mas teve um dia, o Theo estava com uma alergia e nós precisamos comprar uma pomada para ele, uma pomada caríssima para a sua alergia, caríssima, nós não tínhamos dinheiro. E aquela tensão, um filho no hospital, um filho aqui em Sorocaba, nós resolvemos levar o Theo com a gente, estava com muita alergia, passar os dias com a gente em São Paulo, e depois voltar, esperar para ver o que nós faríamos. Um amigo nosso, da nossa comunidade, sabendo disso, pegou o seu carro, comprou a pomada, e nós estávamos na estrada. Eu lembro disso até hoje, andando preocupados como nós faríamos para comprar essa pomada. E quando eu vi um carro cortando lá atrás, buzinando, dando farol, eu falei assim, o que está acontecendo? O cara veio, nos fechou, empurrou a gente para o acostamento, desceu do carro com a pomada na mão, foi até o nosso carro e disse está aqui, Caio, a pomada que vocês precisam. É uma coisa simples, talvez, para vocês, mas para mim, foi uma das maiores demonstrações de amizade que eu já tive. Uma pomada. Porque o amor, ele é prático. O amor não é só poético. Ele é lindo, ele nos constrange de forma poética. Quantas canções você escuta com a sua mulher, eu escuto com a minha esposa, e a gente fica arrebatado pelo sentimento. Mas o amor bíblico vai além. Ele é um amor que é demonstrado em coisas simples, do dia a dia, das nossas relações, e que tornam isso valoroso. Uma pomada é uma demonstração prática de amor. Talvez o seu filho, a sua filha, está cansado da virtualização das suas relações. Talvez o seu casamento viva de imagem, viva debaixo dessa escravidão da imagem. E você não está percebendo que vocês foram sufocados ao ponto de que não é mais verdadeiro nada, e nem sincero mais. Seu casamento está vivendo um amor doente. A sua família está vivendo um amor doente. As suas relações estão enfermas. Para terminar, eu queria ler um texto do Rubem Alves, que se encontra naquele livro Um Mundo num Grão de Areia, um dos livros prediletos que eu gosto dele. Eu ganhei da minha mulher, na época namorada Aline, na época do seminário, Rubem Alves, chama Um Mundo num Grão de Areia. Ele faz uma analogia do poema do William Blake. Nesse livro ele tem uma frase linda, fantástica, que diz o seguinte: será possível então um triunfo no amor? Sim. Mas ele não se encontra no final do caminho, não na partida, não na chegada, mas na travessia. Aonde se encontra o amor? Na vida diária. Porque o amor, ele é diário. Na travessia da vida, na rotina, aonde se exercita a paciência, a confiança. É claro que você pode ter tido uma cerimônia linda e maravilhosa,
Mas o amor não está na partida e nem muito menos na chegada, porque talvez muitos de nós não tenhamos essa oportunidade, esse privilégio da chegada. Mas o amor se encontra na travessia, nas histórias, nas experiências vividas e que muitas vezes não serão exteriorizadas e nem serão públicas. Vão dizer respeito a você e a pessoa que você ama. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Queria que você pensasse na seguinte avaliação: como estão os seus relacionamentos? Será que você também, assim como eu e como a nossa cultura, se tornou escravo da imagem, da preocupação com o que os outros vão achar, pensar, e principalmente da preocupação do que os outros vão admirar em você? O amor bíblico, o amor do Evangelho é um Evangelho real, prático. Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele provou o seu amor por nós, e isso é real, não é virtual. Sabe o que falta nas suas relações? Realidade, verdade, sinceridade. Vou repetir isso para você. Sabe o que falta nas suas relações? Realidade, verdade e sinceridade. Senhor, nós estamos aqui de uma forma muito sincera, abrindo o nosso coração na Tua presença. Porque nós estamos enfermos, nós estamos doentes, por essa compreensão equivocada sobre o amor. Nós nos tornamos escravos da imagem. Nós nos tornamos, ó Deus, escravos de uma vida aparente. Nós nos tornamos falsos, mentirosos. As nossas relações estão mascaradas. Nosso casamento é um casamento de fachada. As nossas relações familiares são aparentes. Ó Deus, e essa palavra nos constrange nessa noite a vivermos esse amor bíblico, a vivermos esse amor que é real, que é verdadeiro, que é sincero, a vivermos esse amor que nos transforma e nos constrange a termos em Ti, apenas no Senhor, o modelo do que é de fato o amor. Ó Deus, eu oro pelos casamentos, eu oro pelos relacionamentos de pais com os filhos, filhos com os pais, pelos namoros, pelos noivados, pelas amizades, pedindo que o Teu amor inunde, invada a nossa vida, para que Ele, apenas esse amor, seja a referência para todos nós. Cura as nossas enfermidades com o Teu amor. Cura esse amor doente com o Teu amor. No nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Que bom.